Alguma vez sentiu que abrir um frasco de compota se tornou uma batalha? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa a ofegar, com as pernas a tremer, como se tivesse corrido uma maratona? Esta perda de força, que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, não é apenas um incômodo. É um ladrão silencioso. Rouba-nos a independência, a capacidade de brincar com os netos no chão, a confiança para passear sozinho sem medo de uma queda. É a dor de ter de pedir ajuda para tarefas que antes fazíamos de olhos fechados. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta fraqueza não se deve apenas à idade, mas à falta de uma vitamina poderosa, uma verdadeira aliada dos nossos músculos que a maioria de nós, depois dos 60, ignora completamente? Neste vídeo, vamos desvendar que vitamina é esta e, mais importante, vamos descobrir os hábitos e os alimentos que a ativam, ajudando a reconstruir a força muscular de uma forma que talvez já não acreditasse ser possível. Fique comigo até ao fim, porque a última dica está ligada a algo que fazemos todos os dias, mas muitas vezes da forma errada, e pode ser a peça que falta no seu puzzle de bem-estar. Vamos então começar a desvendar este mistério da força perdida. A heroína da nossa história, a vitamina poderosa de que falamos, é a vitamina D. Sim, aquela que chamamos de vitamina do sol. Muitos de nós associamos-la apenas a ossos fortes e à prevenção da osteoporose, e isso é absolutamente verdade. Mas o que a ciência tem vindo a descobrir, e que é crucial para nós depois dos 60, é que a vitamina D é fundamental para a função e para o crescimento dos nossos músculos. Pense nela como o mestre de obras do seu corpo. Pode ter todos os tijolos e cimento do mundo, mas sem as ordens e a coordenação do mestre de obras, nada é construído. A vitamina D atua diretamente nas nossas fibras musculares, ajudando-as a contrair com mais força e a reparar-se de forma mais eficiente. O problema é que, com o passar dos anos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D a partir da luz solar. Além disso, passamos mais tempo dentro de casa, e quando saímos, muitas vezes usamos protetor solar, que, embora importante para prevenir outros problemas, bloqueia a produção desta vitamina essencial. É por isso que muitos de nós, sem sabermos, estamos a funcionar com o mestre de obras a meio gás. O primeiro passo, e o mais natural, para reverter esta situação, é reaprender a ser amigo do sol, mas de forma inteligente e segura. Não estou a falar de passar horas a torrar na praia ao meio-dia. Estou a falar de criar um pequeno ritual diário, 15 a 20 minutos de sol, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, quando os raios são menos agressivos, podem fazer maravilhas. Tente expor os braços e as pernas, pois são grandes áreas de pele que absorvem eficientemente a luz. Pode transformar isto num momento agradável do seu dia. Em vez de tomar o seu café da manhã na cozinha escura, por que não levá-lo para a varanda ou sentar-se perto de uma janela bem iluminada? Ou talvez dar um pequeno passeio pelo seu bairro depois do pequeno almoço. Lembro-me de um vizinho meu, o Sr. Aníbal, que se queixava sempre de cansaço e de pernas pesadas. O médico dele recomendou exatamente isto. Ele começou a fazer uma caminhada de 20 minutos todas as manhãs, de mangas curtas. Ao fim de um mês, ele contou-me que não só se sentia com mais energia, como também notava que já não lhe custava tanto subir as escadas do prédio. Este pequeno hábito não só lhe deu a sua dose de vitamina D, como também melhorou a sua circulação e o seu humor. Claro que o sol nem sempre colabora, especialmente no inverno. E é aqui que a nossa alimentação se torna a nossa maior aliada.
A segunda forma de potenciar esta vitamina é através do que pomos no prato, e felizmente, a nossa cultura gastronômica portuguesa dá-nos uma grande ajuda. Precisamos de nos focar em peixes gordos. Pense nas nossas maravilhosas sardinhas assadas, na cavala, no salmão. Estes peixes não são apenas deliciosos, são verdadeiras bombas de vitamina D e de ômega 3, outro nutriente fantástico que ajuda a reduzir a inflamação no corpo, uma inimiga silenciosa da saúde muscular. Incorporar estes peixes na sua dieta 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável. Não precisa de ser complicado. Uma posta de salmão grelhada com umas batatas cozidas e brócolos é uma refeição rápida, fácil e incrivelmente nutritiva. Ou umas sardinhas em lata de boa qualidade, em azeite, comidas com um bom pão de mistura. É um lanche ou uma refeição leve fantástica. A gema do ovo é outra fonte surpreendente de vitamina D. Por isso, não tenha medo de incluir ovos na sua alimentação. Um ovo cozido ao pequeno almoço ou numa salada ao almoço é uma forma fácil de aumentar os seus níveis. Para além disso, alguns alimentos são hoje em dia fortificados com vitamina D, como certos leites, iogurtes e cereais de pequeno almoço. Verifique os rótulos quando for às compras. Pode ser uma forma simples de garantir que está a obter o suficiente, especialmente nos dias em que o sol não aparece. Agora que já sabemos como obter esta vitamina do sol e do mar, há um parceiro essencial que a ajuda a trabalhar nos nossos músculos, um verdadeiro melhor amigo da força. Estou a falar da proteína. Pense nisto desta forma. A vitamina D, como dissemos, é o mestre de obras. A proteína são os tijolos. Pode ter o melhor mestre de obras do mundo, mas se ele não tiver tijolos para trabalhar, não consegue construir parede nenhuma. O mesmo acontece no nosso corpo. A vitamina D dá o sinal para os músculos se repararem e crescerem. Mas são as proteínas que fornecem a matéria-prima para que isso aconteça. Existe um mito muito perigoso de que as pessoas mais velhas precisam de comer menos, especialmente menos proteína. É exatamente o contrário. Com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína e a usá-la para construir músculo. Este processo chama-se resistência anabólica. Isto significa que para obter o mesmo resultado de construção muscular que um jovem, nós precisamos de consumir mais proteína. O erro que muitos cometem é concentrar a pouca proteína que comem numa única refeição, geralmente ao jantar. O ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em todas as refeições. Isto fornece um fluxo constante de tijolos para os nossos músculos. Comece o dia com ovos mexidos ou um iogurte grego, que é muito mais rico em proteína do que o iogurte normal. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato inclui uma boa porção de carne, peixe ou leguminosas. E aqui entra a riqueza da nossa dieta: o feijão, o grão de bico, as lentilhas. Um bom cozido à portuguesa ou uma feijoada não são apenas comida de conforto, são refeições carregadas de proteína. E para os lanches? Esqueça as bolachas e os doces. Opte por um punhado de tremoços, um queijo fresco ou um punhado de amêndoas. Lembro-me da Dona Alice, uma senhora que acompanhei num centro de dia. Ela queixava-se de fraqueza e comia principalmente sopas e fruta, pensando que era o mais saudável. A verdade é que a sua dieta era pobre em proteína. Sugerimos pequenas alterações: adicionar frango desfiado ou grão de bico à sopa, comer um ovo cozido a meio da manhã. A diferença ao fim de 2 meses foi incrível. Ela própria dizia que sentia as pernas mais firmes e já conseguia levantar-se da sua poltrona favorita sem ter de se apoiar nos braços da cadeira. Juntar a vitamina D com a proteína é o segredo.
Mas falta uma peça no puzzle. É o gatilho que diz ao corpo: atenção, preciso que uses esta vitamina e esta proteína para construir força aqui. Esse gatilho é o movimento, mas não é um movimento qualquer. É o movimento que constrói. Estou a falar de exercícios de resistência. Acalme-se. Não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos que o possam magoar. A resistência pode ser criada de formas muito simples e seguras em casa. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além do que estão habituados. É esse desafio que os acorda e lhes diz para se fortalecerem. Um dos melhores exercícios que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início pode custar, mas, com o tempo, vai sentir que se torna mais fácil. Isto fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Outro exercício excelente pode ser feito com latas de feijão ou pacotes de arroz. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e pegue numa lata em cada mão. Levante os braços para os lados até a altura dos ombros e baixe devagar. Repita 10 vezes. Isto fortalece os ombros e os braços, ajudando em tarefas como carregar os sacos das compras ou pegar num neto ao colo. Até as paredes de sua casa podem ser suas aliadas. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, e coloque as palmas das mãos na parede, à altura do peito. Dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto é uma forma segura de fortalecer o peito e os braços. O segredo é a consistência. Fazer estes exercícios simples 3 a 4 vezes por semana é muito mais eficaz do que fazer um grande esforço uma vez por mês. É este estímulo regular que, combinado com a vitamina D e a proteína, cria o ambiente perfeito para os seus músculos se regenerarem e ficarem mais fortes. E agora chegamos àquela dica que prometi no início. A peça do puzzle, que é tão frequentemente ignorada, mas que pode sabotar todos os nossos melhores esforços. Podemos apanhar sol, comer o peixe e a proteína certa e fazer os nossos exercícios, mas se negligenciarmos este último ponto, é como tentar encher um balde com um furo no fundo. Estou a falar do poder do descanso e, mais especificamente, de uma boa noite de sono. Nós tendemos a pensar que o músculo se constrói durante o exercício, mas isso não é verdade. Durante o exercício, nós, na verdade, criamos microlesões nas fibras musculares. É durante o descanso, enquanto dormimos, que o corpo faz o verdadeiro trabalho de reparação e construção. É nesse período que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e usa a proteína que comemos para reparar essas microlesões, tornando os músculos mais fortes do que eram antes. Se não dormirmos o suficiente ou se a qualidade do nosso sono for má, este processo de reparação fica comprometido. O corpo, em vez de construir, entra em modo de estresse. Um sono de má qualidade aumenta os níveis de uma hormona chamada cortisol, a hormona do estresse. E o cortisol é catabólico, o que significa que ele destrói tecido muscular. Ou seja, uma noite mal dormida pode literalmente desfazer o bom trabalho que fez durante o dia. Então, como podemos melhorar o nosso sono? O primeiro passo é criar uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. O nosso quarto deve ser um santuário para o sono. Escuro, silencioso e fresco. Evite ver televisão na cama ou estar ao telemóvel antes de dormir. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir.
Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. A nossa alimentação durante o dia também influencia à noite. Evite refeições pesadas e bebidas com cafeína ou álcool perto da hora de deitar. Curiosamente, todos os hábitos de que falamos antes também ajudam a melhorar o sono. Apanhar um pouco de luz solar pela manhã ajuda a acertar o nosso relógio interno. O exercício físico, desde que não seja feito muito perto da hora de dormir, ajuda a ter um sono mais profundo e reparador. E uma dieta rica em proteína pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis durante a noite, evitando que acorde com fome. Pense no seu dia como um ciclo completo. Começa com uns minutos de sol na varanda para ativar a sua vitamina D e regular o seu ciclo de sono. Toma um pequeno almoço com proteína, como um ovo ou iogurte grego, para dar aos seus músculos os primeiros tijolos do dia. Durante o dia, faz uns exercícios simples, talvez enquanto vê a sua novela, para estimular os músculos. Ao almoço ou ao jantar, saboreia umas deliciosas sardinhas ou uma posta de salmão. E à noite, prepara-se para um sono profundo e reparador, sabendo que é nesse momento que a magia da reconstrução muscular acontece. Não parece uma vida de sacrifício, pois não? É simplesmente uma vida com mais consciência, mais força, mais energia e, acima de tudo, mais independência. Lembre-se, nunca é tarde para começar a construir a força de que precisa para viver a vida ao máximo. Cada pequeno passo conta. Cada escolha informada é uma vitória. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, independentemente da idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina? Ou qual vai experimentar primeiro? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos feitos a pensar em si. Até a próxima! E lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Viva com saúde e alegria.